Olá, pessoal, tudo bem? Conforme nós havíamos combinado na aula ao vivo, eu iria disponibilizar uma mini aula aqui mostrando para vocês como utilizar a nossa planilha de precificação, né? Então, como todo mundo já sabe, eu gosto de vídeos simples, rápidos. Então, eu vou explicar da forma mais rápida e completa que eu conseguir para vocês, para que vocês consigam preencher a planilha, certo? Vamos lá. Nós temos duas partes que dividem essa planilha. A primeira parte é uma para laço, que ela vai até aqui, ó, na 19, e a de baixo que é para gargantilha, gravatas e itens do tipo ali, que a gente utiliza geralmente nos pescoços dos nossos pets, certo? O primeiro campo aqui é o de item. Então, isso aqui não é algo engessado, gente. Você vai adaptar para a sua realidade. Exemplo, fita estampada de número 9. Não, agora eu não estou usando a de número 9, né? Estou usando a de número 5. Eu deixei ela aqui também. Aí o que você vai fazer? Você só zera aqui a de número 9 porque você não está utilizando ela. Então você zera, automaticamente o preço vai zerar aqui também. Então, quando você não for usar um item específico no seu produto, você não vai zerar esses campos aqui, ó, porque se você zerar, ó, você vai perder a formatação da planilha, certo? Então, você pode fechar, zerar apenas onde está o preço, porque quando você zera o preço aqui, ele fica zerado aqui também, então não tem problema, ele não vai estar se contabilizando como utilizado no seu produto. Então, se você zerar qualquer outro campo sem ser o preço, vai dar erro na sua planilha, ó, ok? Vamos lá. Vou fazer o primeiro teste aqui com vocês. Exemplo, eu vou fazer um laço gravatinha com uma fita lisa de 7,89, certo? É o preço que eu pago médio aqui hoje. Você vai adaptar com o preço que você paga aí. Então aqui você vai colocar o preço, você vai colocar a quantidade em metros que tem daquela fita, eu coloquei aqui 10 metros, e o consumo. Se eu fosse usar só 9 centímetros, eu ia colocar 0,09. Então, uma fita de 10 metros eu faria 111 lacinhos, um exemplo. Não, o laço que eu vou fazer é de 15 centímetros, eu vou colocar 0,15. Por que zero? Porque é menos que 1 metro, certo? Então daria para mim fazer 67. Aí vocês viram que aqui vai mudando automaticamente, o preço por peça também vai mudando conforme eu utilizo, ou conforme eu mudo aqui. Exemplo, ó, 12 centímetros, ó, aqui ele estava saindo a 12 centavos, aquele de 15, né? Quando eu mudei aqui, ó, então eu pagando 7,89 na fita, com 10 metros e cortando a 12 centavos, 12 centímetros cada lacinho, eu consigo fazer 83 lacinhos com essa fita de 10 metros e eu estou tendo um consumo de 9 centavos de fita. Então, nesse caso aqui, eu não vou fazer nenhuma combinação de fita, né? Mas, exemplo, se eu quisesse utilizar uma fita de número 5 estampada no meio, né? Eu estou fazendo um lacinho ali com a combinação onde eu uso uma fita de número 9 lisa e uma de número 5 estampada. E eu coloquei aqui o preço, ó. 6,50, que é uma fita de número 5 que eu pago aqui, com 10 metros, vou cortar o mesmo tamanho, né, da outra, que eu só vou colocar ela no meio, então vai dar para mim fazer a mesma quantidade e eu vou estar gastando 8 centavos de fita número 5, né, mas se eu não fosse usar, fosse só um lacinho simples, eu ia zerar aqui, já ia diminuir aqui, certo? Mas vamos deixar aqui como se eu fosse utilizar essa fita. Vou voltar aqui o preço, ó. Beleza. Os apliques, desculpe, vamos supor que eu vou utilizar uma pedraria lá da Elastic Toque de Fadas, onde o aplique com 200 unidades está R$ 29,90. Então, cada aplique meu está saindo a 15 centavos, né? Então, tudo que é de azul, gente, eu sou obrigado a preencher, né? Só se eu não for utilizar, que eu zero aqui o campo de preço. Então, já preenchi aqui minha fita de número 9, já sei quanto eu estou utilizando ela. Não estou usando essa fita de número 9 lisa. Na verdade, eu estou fazendo confusão na cabeça de vocês, né, gente? Aqui está estampado. Como eu estou falando que eu vou usar lisa, eu vou colocar tudo aqui no campo de baixo, ó. Eu vou zerar meu preço aqui, certo? E vou colocar aqui na lisa, né? 7,89. Senão vocês vão ficar confusos com o que eu estou falando. 12 centímetros. Aí você vai falar assim para mim, mas no de cima também tá, só porque eu zerei aqui a estampada, tá vendo? Então aqui, ó, não tô consumindo mais ela aqui, os 9 centavos aqui veio para cá porque eu passei para fita lisa aqui para vocês verem, ó. Então tá aqui a fita lisa de número 9 e a fita
Aí eu vou brincar aqui, ó. Tá vendo que eu falei que aqui não é ingestada? Estampada de número 5. Aí eu tô gastando aqui 9 centavos de fita lisa de número 9 e 8 centavos da fita de número 5. Os meus apliques saíram a R$ 29 o preço do pacote, com 200 unidades. E eu estou usando uma unidade por pacote. Então aqui eu coloquei um metro, então eu coloquei 0,12, mas exemplo, se eu fosse usar um metro certinho, eu ia colocar um aqui, ó, certo? Tá vendo? Mas como eu não vou usar um, eu vou usar 12 centímetros, eu coloco 0,12. Aqui eu vou colocar a quantidade de itens que vem no meu, que eu vou utilizar por peça. Então, se eu tenho um pacote de R$ 29,90 que vem 200 unidades, eu vou usar só um, eu vou colocar um aqui. Não tem como eu usar um aplique meio, certo? Então eu vou colocar um. Ah, se eu fosse usar dois, aí eu ia pôr dois aqui, certo? Então, o meu aplique está saindo a 15 centavos. O meu elástico eu pago R$ 13 no pacote aqui com 1.000 unidades. Uso um por peça. Então, eu estou gastando um, cada aplique, cada elástico meu está saindo a 1 centavo. Cola quente, peguei um bastão, que eu paguei R$ 2 num só para fazer o teste. E com esse um bastão aqui, ó, eu consegui colar 150 lacinhos. Eu fiz o teste. Então, eu estou gastando 1 centavo de cola. Beleza? Quanto que eu estou tendo aqui de soma total dos meus gastos? Somando tudo aqui, ó, já vem automático. Ó, se você preencher isso certinho. Eu estou tendo um gasto de 35 centavos aqui, ó. Os 9 centavos aqui da fita de número lisa, os 8 centavos da fita estampada de número 5, mais os 15 centavos do aplique, mais 1 centavo de cola e 1 centavo de elástico. 35 centavos. Qual que é a minha estratégia aqui, gente? Eu sempre multiplico esse valor total que dá aqui por 2, que é 100%. Esse valor aqui do 100%, ele vai pagar minha mão de obra e meus gastos embutidos. Como assim? Eu tenho que pagar a minha mão de obra, né? Eu estou trabalhando, então eu tenho que pagar. Se eu fosse pedir para outra pessoa fazer, eu teria que pagar aquela pessoa para fazer. Então, esse 100% que eu jogo aqui, viu que o preço do meu lacinho ficou 70 centavos, porque foi 35 de material, e os outros 35 é do meu trabalho e dos gastos embutidos. O que é esses gastos embutidos? Pode ser um aluguel, perdão, pode ser uma energia, pode ser um aluguel também, tá? Mas eu vou falar conforme a minha realidade, eu não pago aluguel. Aí vocês vão falar, mas você não tem uma loja? Mas a loja que eu faço a produção dos acessórios PET lá dentro, ela tá lá de agregada, porque o laço PET tá lá dentro de agregada, porque na verdade o foco da minha loja lá é infantil. Então eu tenho uma menina trabalhando lá dentro para mim, mas quem paga as despesas da minha loja lá é o infantil. O PET a gente fazia dentro de casa, a gente resolveu fazer lá para não ficar trabalhando em dois lugares. Então eu não pago meu aluguel com o PET, certo? No entanto, que a menina trabalha só meio período lá comigo. Então, a energia, a água e os fretes. Os meus custos hoje, geralmente, são esses, no PET. Energia, a gente paga em média R$ 200, que acaba que quem paga também é infantil. Não é que eu não tenho lucro no PET, não, tá, gente? É porque eu não utilizo o meu material, o meu dinheiro do PET para pagar essas despesas. Quando a gente trabalhava em casa, aí sim eu tirava, certo? Quando eu falo para tirar, no sentido assim, lá eu posso sim pagar com o dinheiro do PET, mas como o foco da minha loja é infantil, eu tento pagar todas as despesas da loja lá com o infantil para eu saber se eu estou tendo retorno. O PET está ali só no espacinho, trabalhando lá, uma menina trabalhando lá, enquanto a gente produz os nossos acessórios infantis. Entendeu? Então vamos lá. Energia, geralmente a gente paga R$ 200, eu vou colocar como se a gente estivesse pagando com o PET, né? Como se eu estivesse aqui em casa ainda. A água, geralmente R$ 50. E os fretes, R$ 200, que a gente paga no máximo de frete por mês. Então, eu teria aqui um gasto de R$ 450, de água, energia e frete, né? Mas, exemplo, a maioria do pessoal trabalha dentro de casa, né? Se você trabalha dentro de casa, você coloca aqui as despesas que você está tendo. Água, energia, né? Se você tem aluguel, você vai colocar seu aluguel, enfim, certo? Eu vou colocar aqui um aluguel aqui para ficar mais fácil de chegar na realidade de quem estiver pagando aluguel ou paga a parcela da casa, de repente, enfim. Aí, se eu colocar aqui, ó, aluguel. Vamos colocar aqui um aluguel de R$ 1.000, certo?
Então, o meu gasto aqui está sendo R$ 1.450, certo? Com um aluguel de R$ 1.000. Beleza. Esses 100% que eu joguei aqui, eles vão ser transformados nas quantidades de laços que eu faço no mês. Nós fizemos uma média aqui. A Yasmin, que trabalha com a gente meio período, ela faz 250 laços completos embalados para a gente dentro de meio período. Então, se a gente pegar esses 250 e multiplicar por 20 dias úteis, ela produz aproximadamente 5.000 laços para a gente por mês, certo? Então, se ela faz esses 5.000 laços por mês, esses 5.000 multiplicado por esses 35 centavos aqui, ó, que é o adicional que eu coloco de mão de obra e gastos embutidos, vão totalizar R$ 1.742,57, certo? Então, esses R$ 1.742,57 vão ser utilizados para pagar essas contas aqui, ó. Então, eu vou pegar igual esses R$ 1.742 menos os 1.450 de energia, água, aluguel e frete. Beleza? Então, sobrou R$ 292. Aí você vai falar, mas só isso aqui que é a minha mão de obra? Eu vou explicar para vocês o lucro que vocês vão ter aqui depois. Essa mão de obra está pequena aqui, porque na minha estratégia de venda, eu utilizo materiais que eu faço que são bem baratinhos, que vai dar esse valor aqui, e eu tenho a maioria dos meus acessórios como mais luxuosos, que são os mais caros. Exemplo, vamos fazer uma outra realidade para vocês verem o tanto que esse cenário aqui vai mudar. Ó, tá vendo que está R$ 292 sobrando aqui, que seria sua mão de obra, é muito pequena. Mas agora eu vou colocar na realidade, eu utilizando aqui, vou zerar aqui essa fita lisa e essa fita lisa e essa fita estampada de número 5 aqui. E vou pegar agora uma fita de R$ 15, que eu uso PB de 18, vamos de R$ 18 PB lá da Art Fita. Ó, 22 centavos que deu aqui o meu, que deu aqui só de gasto de fita já. E o aplique, eu vou colocar aqui R$ 38, 100 unidades, que são os apliques em holográfico com a base em EVA que eu compro lá na Laço Mania Pet. Então, só esse aplique meu, ele é 38 centavos. Tá vendo aqui, ó? 38 centavos. Se vocês olharem no meu Instagram, vocês vão ver o tanto que eu uso esses apliques. A mesma coisa são os apliques lá da CNR Pet. Cada um é 35 centavos. Então, quando eu utilizo um produto mais caro, automaticamente o meu laço sai mais caro. E automaticamente, esse 100% que eu jogar mais, é mais caro. Então, aqui antes era 35 centavos, naquela outra realidade daquele lacinho mais simples. Nesse laço aqui que eu gastei mais produto, olha quanto que eu estou tendo de lucro aqui, ó, perdão, de valor de mão de obra e gastos embutidos. Mais 62 centavos. Então, eu coloco como custo do meu laço de 1,24, tá vendo? Então, se ela produziu, é o mesmo trabalho, eu vou fazer aquele laço lá ou esse aqui, certo? Eu estou tendo uma soma, que é aquele 62%, que é o 100% aqui, ó, que aqui antes era 35 centavos 100%, agora ele está sendo 62 centavos, certo? Quanto que deu? 3.111. Pagando as mesmas despesas, olha quanto que sobra aqui para minha mão de obra. Essa aqui seria minha mão de obra. Aí você vai falar, mas se você ganha só mão de obra, não, eu vou ter o lucro aqui de baixo que eu vou explicar para vocês, certo? No caso desse laço, que é um laço mais elaborado, eu coloco 10 unidades no meu pacote. Então, eu vou estar tendo só 22% de lucro aqui, mas em compensação, eu ainda tenho esse valor todinho sobrando aqui, ó, certo? Então, se eu pegasse esse... Deixa eu explicar isso aqui para vocês primeiro, para vocês entenderem isso aqui. Pera. Quando eu faço toda essa anotação aqui completa, que eu chego nesse valor aqui, eu tenho que preencher aqui só o azul, como eu falei para vocês. Esse valor daqui sempre vai ser copiado para cá automático, certo? Ele vai ser automático. Aqui nesse valor que está em azul aqui, vocês vão colocar a realidade de vocês. Se um laço mais caro assim, você coloca 10 unidades do pacote, você vai colocar 10. Ah, não, o laço mais elaborado eu coloco só 8. Você vai colocar 8, entendeu? E aqui, ele automaticamente faz os cálculos para vocês. Como eu coloco 10, eu vou deixar 10 aqui. Ó. Então, de 1,24 vezes 10 lacinhos, automaticamente ele fez o valor aqui para você. Ó. O pacote está saindo com um custo de R$ 12,45. Eu sempre vendo os meus pacotes de R$ 16.
Ah, se você vende de 20, você vai colocar 20 aqui. Ah, se você vende de 22, você vai colocar 22. No meu caso é 16. Então, naqueles laços mais elaborados, eu tenho o mesmo trabalho de fazer, só que o material dele é mais caro. Então, acaba que o meu lucro ele é menor aqui. Só que eu estou ganhando aqui de todo jeito, ó, de mão de obra aqui. Então, isso aqui tudo é lucro sem desconto nenhum, mais esse lucro desses 22% aqui, ó. Porque quando eu preencho aqui a quantidade de itens que eu coloco no meu pacote e o valor que eu vendo, ele automaticamente vem aqui, ó, e mostra aqui para mim, ó, que se eu vender ele por 16 e eu gastei 12,45, eu estou tendo um lucro limpo aqui de 3,55 por pacote, que corresponde a 22% do valor do meu pacote, certo? Eu estou tendo um lucro de 22% aqui. Aí, se eu quero saber quanto que vai dar esses 22% aqui, o que, que eu faria? Eu pegaria aqui, ó, eu tenho 5 mil laços, ó, igual 5 mil laços dividido por 10 unidades. Eu conseguiria fazer 500 pacotes de 10 unidades com esses 5 mil aqui. Aí eu pegaria igual esses 500 pacotes, que aqui é pacotes, né? Vezes, eu tenho um pouquinho de vezes aqui, vezes os 3,55, eu teria aqui então R$ 1.776,67, que seria esses 22% de lucro aqui, ó. Então, se eu somar esses 1.700, vou somar aqui para você, ó, os R$ 1.776,67, que é esses 22% sobre os 5 mil laços, mais os 1.661, que é o que sobra aqui desses 100% dos meus gastos embutidos e da minha mão de obra, que é pagando já minha energia, minha água, meu aluguel, meu frete, sobrou ainda 1.661, certo? Então, nesses 5 mil laços aqui, eu teria um lucro limpo de R$ 3.438,33. Se eu estivesse fazendo só o laço o dia inteiro, né? Lógico que é o que eu estou tentando explicar para vocês, certo? Agora, se porventura fosse um laço que eu estou usando uma fita mais barata, né? 7,39 aqui, né? E um aplique mais barato, vou colocar aí R$ 29,90, com 200 unidades. Perdão, eu tenho que mudar aqui, ó. 14. Então, exemplo, porque quando ele é mais simples, eu coloco mais laços, 14, certo? Então, eu gastei 7,41 para fazer meu pacote e vendi ele por 16. Só que, em compensação, se eu gastei 7,41 e eu vendo por 16, eu estou ganhando 8,59 por pacote. Então, limpinho depois aqui, ó. Eu não pago aqui minhas despesas tudo, mas em compensação, eu ainda consigo ter um lucro de R$ 2.941. De todo jeito eu estou ganhando. Então, eu fiz essa estratégia para que eu saia ganhando tanto quando eu utilizo um produto muito mais caro ou um produto muito mais barato. Eu colocando a minha realidade, que é sem o aluguel aqui, gente, vai ficar mais fácil vocês entenderem. Eu fiz aquela realidade como se uma pessoa pagasse o aluguel, certo? Então, para minha realidade aqui, ó, exemplo, se eu utilizo aqui aquela fita mais cara de R$ 18, certo? E o aplique de 38 com 100 unidades aqui, ó, colocando 10 no pacote, certo? Igual eu tinha combinado com vocês naquela hora, ó. Lembra dos 22% aqui que eu tinha falado? Ó, eu teria sobrando aqui R$ 4.438, porque eu não pago aluguel. Esse R$ 4.438 é de onde? 1.776, que seria esses 22% aqui sobre os pacotes que eu consegui fazer, os 500 pacotes, mais os 2.661 que sobra desses 100% meu aqui, ó, que eu já paguei minha energia, minha água e meu frete. Lembra que esse 2.661 aqui está sendo desse valor aqui, ó, de 3.111. De onde que saiu esse valor de 3.111 aqui, ó? Esse valor de 3.111 eu multipliquei a quantidade de laços que eu fiz no mês pelo 100% que eu ganho aqui, que esse 100% sempre é o espelho, né,
do meu gasto de matéria-prima. Então, qual que é a minha estratégia de venda para finalizar nossa aula aqui? Eu não vou explicar essa parte de baixo para vocês, gente, porque a mesma regra que eu uso para o laço aqui, eu vou utilizar aqui para a gargantilha. Então, eu vou colocar aqui todas as medidas bonitinhas, exemplo, a fita de número 9. Se eu uso dois pedaços de 10, aí eu vou colocar aqui o valor, né? Sei lá, 7,39. Se é dois pedaços de 10 da mesma fita, eu logo vou entender que é 0,20. Ah, se eu uso dois pedaços de 10 para fazer as partes de baixo e um pedaço de 15 em cima, então eu vou somar 10 mais 10, 20, mais 15, 0,35. Então é só usar a lógica, certo? Eu não vou me delongar muito explicando a parte de baixo, porque é a mesma regra da parte de cima ali para vocês. O que vai mudar é o quê? Exemplo, a quantidade de itens que eu coloco no pacote. Se é uma gargantilha elaborada, eu coloco só 6 unidades no meu pacote aqui, ó. Esse campo aqui vocês têm que preencher, certo? Esse campo e o campo de quanto vocês vendem. Então, exemplo, nos laços eu tenho uma variação de laço simples eu coloco 14, laços médios ali na complexidade de material, de acordo com o preço dele, né? Eu coloco 12 e se for muito caro o meu custo eu coloco 10, certo? Então, qual é a minha estratégia de venda? Eu modifico a quantidade de itens que eu uso dentro do meu pacote. E aí, quando eu vou fazer esse cálculo, o meu custo aqui, ele tem que ficar entre 10 e 11 reais, né? Então, aqui, tá 12 reais, é viável para mim? Não é viável. O que eu vou fazer? Eu vou baixar aqui e colocar 8 laços só dentro do pacote. Por quê? Porque aqui não pode passar de 10, 11 reais, para eu conseguir ganhar ali aproximadamente os meus 40%. Ah, não. O laço é um laço muito barato. Eu gastei pouco material com ele. 7,39. Um exemplo, né? Eu tô vendo que aqui tá dando 7,92. Quantos laços que eu posso colocar aqui? 10, 10. Deu menos de 10 reais aqui o meu custo. Então, eu posso colocar 10 laços de boa, entendeu? Então, o que eu tenho que ficar de olho? Depois que eu preencho isso aqui tudinho, esse valor do meu custo aqui, ó, ele não pode passar, no meu caso, gente, de 10 reais. Por quê? Porque se ele está até 10 reais, eu tenho certeza que eu estou ganhando quase 40% aqui, mais a quantidade agregada daqui, que vai dar mais de 40% já. Entende? Então, o que vocês têm que concentrar? Não fique mudando o preço do seu produto. Padroniza o preço do pacote. Ou seja, os meus pacotes sempre assim, né? Eu fico um tempo trabalhando. Exemplo, agora a nossa realidade é de 16 reais. Então, todos os meus pacotes é de 16 reais. O que diferencia? A quantidade que vem dentro do pacote. Porque eu vou olhar aqui qual é o meu preço de custo. Eu não gosto de passar de 10 reais aqui. Porque, exemplo, se hoje eu comprei uma fita mais barata, e aí eu vi que eu posso vender, sei lá, por 12 reais, eu vou falar pro meu cliente, hoje é 12. Aí mês que vem eu vou lá com o laço igualzinho, só que eu comprei uma fita mais cara. Eu falo, hoje meu pacote é 14. Aí no outro mês, meu pacote é 16. Então, eu não passo credibilidade pro meu cliente. Então, a primeira coisa que eu faço é o quê? Padronizei o meu preço, todos os meus pacotes são 16. O que eu faço é mudar a quantidade de itens dentro do meu pacote. Consegui me fazer claro? Então, regras importantes. Padronizar o preço do seu pacote, modificar a quantidade de acordo com o que você teve de custo e identificar qual o percentual que você precisa de colocar aqui para pagar a sua mão de obra e seus gastos. Por exemplo, no meu eu vi que sempre que eu coloco 100% dá certo. Eu acredito que essa regra vai valer para todo mundo, mas lógico que pode ser alguém que não quero ganhar só 100% aqui para a minha mão de obra, porque eu vi que não está dando certo. Então acaba que num laço mais simples você vai ganhar menos de mão de obra, mas num laço que tem um preço agregado maior, sua mão de obra vai sair mais valorizada. Em contrapartida, aqui vai dar uma diminuída no lucro, mas na soma de tudo, soma nesse lucro livre aqui mais a mão de obra, sempre você vai estar ganhando mais de 40%. Limpo, limpo, limpo. Espero que eu tenha conseguido me expressar. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me mandar através do meu e-mail ou do meu direct, que eu vou fazer o possível para que quando eu tiver um tempo eu poder responder vocês, tá bom? Um abraço e obrigado.